Muitas pessoas nos dias de hoje estão lutando fortemente contra sentimentos de inadequação, falta de sentido, desespero, insignificância. O psicólogo suíço Carl Jung, ele examinou esse problema e verificou que o motivo disso é o fato de o ser humano estar enfrentando um problema, uma crise espiritual. O Jung, estudando esse fenômeno, ele começou a observar que esse problema espiritual humano, ele começou a ser acentuado e originado por dois fatores principais. O primeiro deles é o declínio da influência de certas tradições religiosas que certas tradições religiosas tiveram no mundo ocidental, principalmente o cristianismo. É muito importante ressaltar aqui que a nossa civilização ocidental, ela foi formada por três pilares principais. O primeiro deles é o direito romano, o segundo é a filosofia grega, e o terceiro é a teologia judaico-cristã. E é muito importante ressaltar aqui também que grande parte do desenvolvimento racional do ser humano, do pensamento ocidental, ele veio com base nesses primeiros filósofos, principalmente Platão, Aristóteles e Sócrates. O historiador Arthur Lovejoy, ele diz basicamente que o curso do pensamento ocidental em 20 séculos não passou de uma coleção de notas de rodapé a Platão e Aristóteles. O que eu estou querendo dizer aqui é que a nossa civilização, ela teve origem nesses três pilares e que nós perdemos muito esse contato com a nossa raiz, sabe? Nós ignoramos totalmente o que formou a civilização ocidental. Nós simplesmente ficamos interessados e preocupados em modismos, ideologias modernas que querem descartar e jogar no lixo todo esse legado filosófico, todo esse legado teológico, judaico-cristã que nós acumulamos e que foram os pilares da fundação da nossa civilização. São ideologias modernas criadas por ideólogos, filósofos que têm um intuito político. Certos sistemas de pensamentos, filosofias, doutrinas criadas por pseudo-intelectuais com uma ambição muito forte de poder, de politicagem, de querer tomar o poder, que querem descartar esse conhecimento, pois eles o consideram opressor burguês, e querem jogar tudo no lixo, em prol de uma revolução utópica que eventualmente trará a salvação na Terra, que não uma salvação que Deus dá, que os próprios auto-intitulados salvadores da humanidade, revolucionários, pretendem instaurar aqui o reino dos céus na Terra, Eu pessoalmente, apesar de eu ter a minha preferência aqui, não acredito que nenhum sistema econômico vai ser o responsável por salvar a humanidade do seu desespero, da sua angústia interior. Não é uma mudança econômica que vai resolver os males da humanidade. É necessário uma reforma interna, de você trazer atenção para a sua própria maldade, a sua própria sombra, a sua própria ignorância, a sua própria malevolência, ao invés de sempre projetá-la no lado de fora, culpando os outros. Significa você reconhecer que você é um ser falho moralmente, que você não é sempre bom. É por isso que é daí que vem essa ideia do pecado original, que nós temos essa tendência à falha moral. Muitas vezes nós agimos por puro egoísmo, por maldade. Nós queremos prejudicar os outros. Nós queremos que as coisas saiam da nossa forma, Nós somos preconceituosos muitas vezes. E não é uma nova revolução, um sistema econômico novo que irá resolver essas coisas. É necessário uma reforma interna, um processo de você confrontar essa natureza pecadora, maldosa sua. Infelizmente, aqui no Brasil e em muitas partes do mundo, que está sendo uma tendência cada vez mais generalizada isso, a verdade está sendo substituída pelo critério de atualidade. Então nós temos essa tendência de achar, nossa, nós vivemos numa geração tão avançada, estamos no tempo mais atual de todos e, como consequência, o nosso pensamento é o mais atual, o mais correto, o mais verdadeiro. Então, por isso mesmo, tudo que foi pensado lá atrás são pensamentos retrógrados, não servem mais para nada na atualidade e nós só temos que considerar o que os últimos pensadores pensam sobre um assunto. Mas, na verdade, isso não é o caso. O que é mais atual não necessariamente é o mais verdadeiro. Existem certos princípios, verdades universais que existem, que são atemporais. Certas verdades atemporais, que não importa a época que você se encontra, elas continuam verdadeiras. E é nisso que nós temos que colocar a nossa atenção. Não nos modismos, nos pensamentos feitos por filósofos arrogantes, desonestos, que só têm a ambição de poder e objetivos políticos, não estão nem um pouco interessados na sua evolução pessoal, que só querem te usar como massa de manobra, basicamente. E eu não sei também porque nós temos tanta esperança nesses ditos salvadores. Veja como que a vida moral dessas pessoas que querem tanto mudar o mundo
Geralmente são pessoas que são arrogantes, que matam as outras. Não coloque a sua esperança de salvação em pessoas, em seres humanos, falhos, imperfeitos. Nós temos que pedir a salvação para Deus, para os nossos problemas, para nos purificar, sabe, das maldades. Tem até uma frase do Goethe que ele fala o seguinte: para superar uma atualidade medíocre, é necessário fixar-se naquilo que jamais teve atualidade. E o que jamais teve atualidade, né? Esses princípios atemporais. Que são ditos pelas principais religiões, por exemplo. Princípios de, amor ao próximo, aquela regra de ouro, sabe? Tratar o próximo como eu gostaria de ser tratado, o perdão. Os princípios judaico-cristãos mesmo, que são a base da nossa civilização. E quando o homem ele começa a se afastar disso, ele começa a se tornar cada vez mais materialista, egoísta, vítima, deixando de buscar a verdade, deixando de pensar por si mesmo e simplesmente por passividade, por preguiça, por um desejo de pertencimento, sabe, de validação grupal, ele acaba se aliando a certas ideologias que somente o distanciam ainda mais da verdade, que o distanciam ainda mais do que é amor, sabe, da bondade, da generosidade. E nós ficamos cada vez mais em conflitos uns com os outros, com nós mesmos. O filósofo Ortega y Gasset, ele criou um termo, para designar justamente essas pessoas que querem desprezar, atacar no lixo todo o legado filosófico religioso da humanidade, basicamente, pois eles consideram opressor e burguês, e jogar tudo isso no lixo em prol de uma revolução aqui na Terra, sabe? Na qual os líderes dessa revolução, o novo partido dominante, ele instauraria aqui na Terra os novos valores, né? Eles estabeleceriam aqui os novos valores divinos aqui na Terra, né? Na concepção deles. O homem massa, para Ortega y Gasset, era o herdeiro presunçoso, ressentido e arrogante, que dilapidava o patrimônio penosamente acumulado pelos antepassados, o menino mimado. Em nome de modas inconsequentes e utopismos abstratos, esse tipinho atirava ao lixo todos os valores e conhecimentos que já não podia compreender e, querendo melhorar o mundo, só podia precipitá-lo de crise em crise. O filósofo Olavo de Carvalho também fala o seguinte, que quanto menos um homem é apto a enxergar o mundo, mais fica assanhado de transformá-lo à imagem e semelhança de sua própria escuridão interior. Então é justamente isso que eu estava falando aqui, são justamente essas pessoas que não realizam nenhum tipo de introspecção, de nenhum confrontamento com a sua própria maldade e sombra, sabe? Que elas são as mais assanhadas e que são as que mais querem mudar o mundo, revolucionar o mundo. Então é que nem o Carl Jung fala nessa frase aqui: se as coisas vão mal no mundo, é porque algo está errado com o indivíduo, porque algo está errado comigo. Portanto, se eu for sensato, devo me corrigir primeiro, ao invés de querer transformar radicalmente o mundo através de uma ideia elaborada por um filósofo que nunca confrontou, nunca fez uma introspecção profunda e examinação da sua própria consciência para ver se ele tem algum tipo de maldade, alguma intenção maligna de poder, e simplesmente ele quer transformar o mundo à sua vontade, porque ele não quer realizar esse trabalho nele mesmo, sabe? Quer transformar o mundo à sua própria escuridão interior, basicamente. Eu fiz um grande parênteses aqui, mas eu quero continuar falando sobre o problema espiritual do ser humano, né? Que o Carl Jung fala a respeito disso. O primeiro ponto que nem a gente estava vendo aqui, que contribui para esse problema espiritual do ser humano, é justamente o afastamento da religião judaico-cristã, que fundou a nossa civilização. O afastamento da teologia, das coisas que explicavam a nossa origem, sabe? Que nos davam um senso de orientação no mundo, uma certa conduta moral, uma conexão com algo maior do que nós mesmos. Sem isso, o ser humano ele é um joguete nas forças caóticas do mundo. Ele não sabe onde ele está está totalmente perdido, ele não sabe o propósito dele. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também é a massificação da sociedade, a coletivização da sociedade, que também eu já cheguei a comentar anteriormente, né, que é a tendência dessas ideologias modernas, de coletivização, em que o indivíduo ele passa a ser visto como inferior ao coletivo. O que importa é mais o coletivo do que o indivíduo. Cada vez mais temos essa tendência de o indivíduo ele se sentir anulado pela coletividade, pelo Estado grande, pelo Estado que interfere na vida constantemente do indivíduo, que basicamente impõe constantemente restrições à sua liberdade, que dita as formas como ele deve viver, como ele deve se vestir, como ele deve pensar, a crença que ele deve ter, o que ele pode falar. É isso que o Jung fala, ele diz:
o indivíduo é cada vez mais privado da decisão moral de como deve viver sua própria vida e, em vez disso, é governado, alimentado, vestido e educado como uma unidade social e se diverte de acordo com os padrões que dão prazer e satisfação à massa. Então, essa incerteza existencial trazida pelo declínio das religiões e a diminuição da importância do indivíduo na sociedade de massa se combinaram para criar uma situação em que a grande maioria das pessoas se vê como seres insignificantes e impotentes. O livro do George Orwell, que é o 1984, ele fala justamente sobre isso, sobre quando o coletivo, o poder estatal, ele começa a dominar totalmente as liberdades do indivíduo e que o indivíduo ele não tem mais a capacidade de fazer nada, pois ele está sendo constantemente vigiado e monitorado pelo o Deus onipresente que é o Estado, sabe? Então é isso que todos nós temos que começar a investigar cada vez mais, sabe? Você é o principal ou você é o grupo? Ou você é o senhor da sua mente, você tem uma mente que é mais ativa, proativa do que uma mente passiva que simplesmente vai aceitando ideias que vêm do coletivo. Que você é capaz de pensar por conta própria e decidir como viver a sua vida. A escritora Ayn Rand, né, que é uma crítica fervorosa do coletivismo, ela fala o seguinte: fascismo, nazismo, comunismo e socialismo são apenas variações superficiais do mesmo tema monstruoso, que é o coletivismo. O psicólogo da autoestima, o Nathaniel Brandon, que escreveu o livro Os 6 Pilares da Autoestima, basicamente nesse livro ele comenta sobre as 6 práticas internas que são tudo operações da nossa própria consciência, práticas que nós realizamos, que se originam a partir do indivíduo, que contribuem para o aumento da nossa autoestima. E que uma das críticas que ele faz nesse livro é como que essas sociedades coletivistas, o pensamento tribal, em que o poder pessoal do indivíduo, sua capacidade de pensar por conta própria, de tomar suas próprias decisões, de decidir, né, o que ele vai escolher ou não. Se a gente vive numa sociedade em que constantemente a liberdade do indivíduo é oprimida, em que constantemente o indivíduo ele é oprimido pelo poder estatal do coletivo, em que ele não pode fazer absolutamente mais nada, em que toda a sua vida basicamente é ditada por esse coletivo, é que nós começamos a entrar em estados de apatia, de desesperança, de falta de significado, de sentido, porque a nossa unicidade, o nosso individualismo está constantemente sendo suprimido e que não é permitido para o nosso ser aflorar, prosperar, se desenvolver, criar, pensar por conta própria, em que a consciência individual da pessoa é constantemente suprimida e bloqueada. Então olha o que ele fala que interessante aqui. Às vezes me perguntam se uma pessoa não pode conseguir a autoestima pelo conformismo e vivendo de acordo com as normas culturais estabelecidas. Não seria a segurança de pertencer ao grupo uma forma de autoestima? A validação do grupo não leva a uma experiência de valor próprio? O erro aqui é igualar o sentimento de segurança e conforto com a autoestima. Conformidade não é autoeficácia e popularidade não é autorrespeito. Um senso de pertencimento não é igual a confiar em sua própria mente e na sua confiança de lidar com os desafios básicos da vida. O fato dos outros me estimarem não é garantia de que eu próprio irei me estimar. Se a autoestima é o julgamento de que sou apropriado à vida, a experiência de competência e valor, se a autoestima é uma mente que confia nela mesma, ninguém pode gerar e sustentar isso exceto eu mesmo. Qual que é o problema de você viver numa sociedade assim, coletivista, de mentalidade grupal, sabe, de conjunto? É porque constantemente a importância do indivíduo ela é colocada lá embaixo. O indivíduo perde a sua autonomia de se expressar, de florescer como indivíduo. E ele só pode fazer o quê? A única coisa que ele pode fazer é se igualar aos demais. Então o que o Jung ele fala sobre o coletivismo também aqui, né? Ele diz que aqueles que sofrem de um problema espiritual devido a seus sentimentos de insignificância carecem de níveis adequados de autoestima, necessários para a saúde psicológica. A psicologia analítica de Jung se fundamenta na ideia de individuação, que significa tornar-se quem se é verdadeiramente. Então olha essa frase que ele fala aqui. Individuação significa tornar-se um ser único, na medida em que por individualidade entenderemos nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, significando também que nos tornamos o nosso próprio si mesmo. Então esse processo de individualização, para você amadurecer como indivíduo psicologicamente, como espiritualmente assim, é necessário você realizar esse processo de se separar do coletivo e da multidão. E senão você vai ser uma massa homogênea, misturado naquele conjunto de pessoas que não são diferenciadas. Todo esse coletivo é uma massa egóica não diferenciada, de pessoas que não se diferenciaram, que não desenvolveram a sua individualidade, que não floresceram o seu ser, que simplesmente
buscam a sua identidade, seu senso de eu, no pensamento coletivo, no que as outras pessoas pensam, no modo como as outras pessoas vivem a vida delas, no que o Estado fala que é certo para elas fazerem ou não, sabe? Então a separação da multidão é a forma como nos tornamos nós mesmos, em vez de sermos aquilo que a multidão quer que sejamos. A individuação é um processo de integração psicológica. Em geral, é o processo pelo qual os seres individuais são formados e diferenciados de outros seres humanos. Em particular, é o desenvolvimento do indivíduo psicológico como ser distinto da psicologia geral e coletiva. Descobrimos na análise que o que pensamos ser individual e exclusivo em nós é, na verdade, coletivo, um falso sistema de self, de eu, interiorizado. Então, qual que é a solução para Jung, né, desse problema espiritual do ser humano moderno? Para quem, né, o ser humano acredita moderno, é incentivado a acreditar que o Deus está morto, que a vida não tem sentido, que a minha única missão nesse planeta é me afiliar a um grupo político e participar de uma revolução. Qual que é a solução para esse ser humano que está tão desorientado e perdido? A solução é justamente você olhar para dentro e fazer esse trabalho interior. É você buscar o autoconhecimento, é se realizar esse processo de individuação, se separando do coletivo, se firmando como um indivíduo único, capaz de confiar na sua própria mente, buscando a verdade, não simplesmente se conformando na opinião de especialistas e filósofos modernos. Você buscar a verdade por conta própria. É você se fortalecer como indivíduo e não depender mais da validação externa do coletivo para você saber quem você é e como você deve conduzir sua vida e como você deve pensar. E realmente fazer essa separação, sabe? Não ter medo de ser quem você é. Tem até uma frase do Emerson que ele fala que ser você mesmo em uma sociedade que sempre tenta te tornar diferente de quem você é um dos maiores desafios, sabe? É uma das maiores conquistas. Inclusive, no livro Os 6 Pilares da Autoestima, do Nathaniel Branden, né, ele fala sobre as 6 práticas internas que nós podemos realizar, são tudo operações internas da nossa própria consciência, que nós podemos realizá-las, são práticas que a gente faz no nosso dia a dia, e você conhecendo essas 6 práticas, você pode começar a trazer mais atenção a elas e verificar se você está realizando elas. E as 6 práticas da autoestima que o Nathaniel Branden fala são essas que você está vendo aí na tela. Então ele fala aqui que a autoestima, esse senso de poder pessoal, não vem do coletivo, que o coletivo nunca pode te dar isso. Você tem que gerar isso para si mesmo. Então essas 6 práticas são operações da nossa consciência, porque elas são tudo escolhas que nós podemos realizar de momento a momento. O ser humano é o único ser que tem essa capacidade de ligar a luz da própria consciência ou escolher desligá-la e permanecer inconsciente e alienado, sabe? O que significa você permanecer inconsciente, né? Por exemplo, você negar a realidade, você ter uma mente passiva, você evitar lidar com assuntos, sentimentos desconfortáveis, você não ter um interesse real em conhecer a si mesmo e o mundo, você ter uma mente fechada. Enquanto você viver conscientemente, o que significa isso, né? O Nathaniel Branden, ele dá alguns exemplos aqui. Um deles é você ter uma mente mais ativa que passiva, que esse é o ato mais fundamental da autoconfiança. Outro item, você ter uma preocupação em entender o mundo, relacionado com o anterior, sabe? Você realmente querer buscar conhecimento, a verdade por conta própria e não simplesmente se render à opinião de experts, cientistas e autoridades, sabe? E você ter um interesse real em querer conhecer as coisas. Mesmo que a sua opinião seja diferente da do coletivo, porque muitas das vezes o coletivo está errado. Ser receptivo a novos conhecimentos e ter a disposição de reexaminar antigas suposições. Um outro item é você buscar sempre a expansão da consciência, um comprometimento ao aprendizado e crescimento como estilo de vida. Um outro item é uma preocupação em saber não só minha realidade externa, mas minha realidade interna, a realidade das minhas necessidades, sentimentos, aspirações e motivos para que eu não seja um estranho ou um mistério a mim mesmo. Ou seja, eu não estou vivendo de uma forma consciente se a minha consciência ela é utilizada de todas as formas, menos para o meu próprio autoconhecimento, que é o estado em que a maioria de nós nos encontramos hoje, né? Com a atenção sempre focada no efêmero, no superficial, no mais banal possível. Então, outra coisa, preocupação de estar ciente dos valores que me movem e me guiam, assim como suas raízes, para que eu não seja guiado por valores adquiridos irracionalmente ou aceitos pelos outros. Que aí volta, né, aquela questão de você ter uma mente mais ativa, de você pensar por conta própria, de você buscar a verdade ao invés de simplesmente aceitar a opinião que a maioria fala, sabe? Outro item, notar e confrontar meus impulsos de evitar ou negar realidades dolorosas.
e que o medo e a dor deveriam ser tratados como sinais não para fechar seus olhos, mas para abri-los. Não para evitar olhar, mas para olhar atentamente. E o outro item que ele fala aqui também é uma preocupação em saber onde estou em relação a meus objetivos e se estou sendo bem-sucedido ou falhando. Estar preocupado se minhas ações estão alinhadas com o meu propósito. Então, esses são alguns itens que ele fala a respeito de como podemos viver conscientemente, né? Então, esse progresso de você aumentar a sua autoestima é muito mais uma evolução na sua própria consciência, de você expandir seus níveis de consciência, de você trazer mais consciência aos seus sentimentos, à sua realidade interna, em você querer se conhecer, em você querer, sabe, entender o mundo, você procurar, né, ver se você está alinhado com o seu propósito, se as suas ações estão condizentes com o que você fala, com o que você se propõe a fazer, e você ter uma mente mais ativa do que passiva. Então essas são as escolhas que nós temos que começar a escolher, sabe? E, ignorar todas essas ideologias que de alguma forma tentam inculcar em você um sentimento de culpa e de vergonha, de inadequação, ideologias coletivistas que querem te convencer que você como ser humano não é digno, que você deveria se sentir culpado de ser de tal forma, e que nenhum filósofo, nenhum pseudo-intelectual travestido de militante tem esse poder de tirar esse valor interno que você possui pelo fato de você ter sido criado à própria imagem e semelhança de Deus. Você tem um valor divino incondicional, você é amado, e que essas ideologias modernas que estão prevalecendo na nossa sociedade atual, elas só servem para destruir e te deixar, né, enfraquecido, deixar com que você fique em um estado de desesperança, alienação, e te usar basicamente como uma massa de manobra, como um joguete, sabe? Busque o autoconhecimento, busque informações, pare de dar tanta confiança ao que você escuta por aí na mídia, no coletivo, sabe? No que os professores, os especialistas falam. E, acha os seus modelos, sabe? Pessoas que você se inspira, se orienta. Veja os santos, grandes pensadores que já existiram. Algum professor que você confie. E siga essas pessoas, tenha esses modelos, sabe? Leia livros interessantes. E faça esse trabalho interno, mais importante de tudo. E mude primeiro a si mesmo para você depois querer fazer alguma coisa a respeito do mundo. Mais importante é você realizar essa transformação interior, essa revolução interior em si mesmo, não essa revolução exterior, sabe? Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like. Comenta aqui também qual a sua opinião sobre esse assunto. Gosto de saber a opinião de vocês. E nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto!